meu povo, mais um episódio do Pod Esporte começando. Pod Esporte, que é um podcast original aqui dos estúdios da Olá Podcast em São Paulo. Se você ainda não conhece, por favor, vá lá no site deles, www.olapodcast.com, e confira a infinidade de episódios que tem lá, de podcast, na verdade. Tem muita coisa legal, muita coisa bacana rolando por lá. Lembrando que o Pod Esporte, além de estar no Olá Podcast, também está no Spotify, no Deezer e aqui no YouTube, que, por favor, se você ainda não é um inscrito do canal, vai lá, se inscreve, deixa like, ativa o sininho para sempre que sair episódio novo, você ser notificado. Hoje, estou feliz com o Pod Esporte porque a gente está trazendo cada vez mais, não que os outros convidados que tenham vindo não sejam importantes, tem muita importância, mas de vez em quando a gente acerta uns que tem uma relevância imensa no mundo esportivo. Hoje não é diferente disso. A gente tem um dos ícones do basquetebol feminino mundial e do Brasil. Seja muito bem-vinda ao Pod Esporte, Alê. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, falar um pouco, né? Bater um papo. Olha, é isso aí. Já entendeu o que é isso aqui. 2 medalhas olímpicas, campeã mundial, diversos mundiais disputados, vários clubes pelo mundo. Como é que começou o basquete na sua vida, Alê? Eu imagino que você tenha respondido essa pergunta 200 mil vezes. Mas responde 200.001 vezes, por favor. Bom, eu acho que não é que eu respondi muito a pergunta em si. Porque o que acontece? Todo mundo acha que eu comecei a jogar basquete porque eu era alta, né? Ou de família esportiva. É tudo ao contrário. Foi uma questão social, né? Eu perdi minha mãe com 4 anos de idade, meu pai com 14. E chegou um momento, 3 irmãos, família não tinha onde enfiar 3 órfãos. E eu sou de São Paulo, capital, Bela Vista. Então, que eu já fazia o esporte escolar, sou de escola pública, estadual. E eu morava no Butantã, atrás da USP. E nisso começou a minha vida no esporte com 10 anos de idade, porque eu era grande, muito alta. Então, sou alta, né? Quantos metros tem ali? Tem 1,98. É bem alto ali, é bem alto. Chegou aqui, a galera do estúdio, a Luciana aqui, falou, gente, no meio da reunião, falou, gente, o que é isso que chegou aqui? Então, e foi ali que eu comecei, numa escola, por isso que é importante falar da educação física escolar, né? Principalmente na rede pública de ensino, independente estadual, municipal, o que for, no território brasileiro. Não falo só São Paulo, capital. Porque um acesso de uma aula de educação física, o professor me jogou na quadra, eu comecei, inclusive, né? Comecei com handball, não comecei... Ainda bem que mudou, ainda bem que mudou, eu foi o caminho certo. Bombona, 10 anos de idade, não sabia o que estava acontecendo, via que corria, batia a bola e fazia gol. Não era, não eram meus colegas que eu me identificava na classe, ainda mais porque eu sou precoce, eu entrei com 5 anos e meio para ser alfabetizada, tudo bem, hoje faz isso, mas eu estou falando mulher na década de 80, não tinha isso, não tinha, vamos... E o que aconteceu? Aí foi que eu desisti primeiro, depois o atletismo, a minha primeira prova escolar foi atletismo, 800 metros no CSP USP, 40 graus, não sabia nem correr, então desisti porque eu passei mal. Aí ficou vôlei e basquete. O basquete era minha sala de aula, onde eu me identificava mais. E eu participei de campeonato da prefeitura, campeonato escolar. E o vôlei também, porque tinha do clube da prefeitura ali no Jardim da Previdência. E nós eu comecei a fazer vôlei. Aí eu fui chamada para ser federada do São Paulo. Eu fui em 1986, eu tinha 12 anos de idade, eu tinha já 1,82 m de altura. Meu Deus do céu. Galera do vôlei já cresceu. Aí eu fui para ser federado no São Paulo. Mas de ida e vidas, como eu perdi minha mãe com 4, meu pai teve casamentos, aquela coisa, ficou viúvo a segunda vez, uma lástima na família. E fui morar de tio em tio, depois nós voltamos a morar juntos, depois de um grande reencontro, depois de muito tempo separado. E tinham me chamado, já jogava escolar, né? Para ir para jogar na Minercal, que estava com o finado que foi diretor, foi técnico da seleção brasileira na década de 70. Depois ele foi nosso diretor, foi diretor técnico também até na conquista de 94 e 96. O finado Valdir Pagan, que faz muita falta pro basquete feminino. Ele me chamou para jogar no Minercal em Sorocaba, mas meu pai não deixou na época, porque os filhos estavam todos separados. Aí ele uniu. Na hora que ele uniu, ele morreu. Com quantos anos isso? Eu tinha 14 anos de idade. Em janeiro de 88, em junho de 88, eu fui fazer um teste, não sabia mais jogar basquete direito, né? Eu fui para Piracicaba.
e passei no teste. Ali eu comecei a jogar basquete. Meu primeiro ano eu não fui federado, porque eu também não sabia, treinava 8 horas por dia, eu não sabia quase mais nada de basquete. E aí, em 1989 para 90, eu fui para Jundiaí, né, eu fui federada, já era o último ano de infanto-juvenil, estava naquela transição. Em 91 foi a minha primeira seleção brasileira. Sim, foi muito. Vamos falar que foi muito rápido, né? Você voltou pro basquete sem saber nada e em 91 você estava com a seleção já. Foi isso? Sim, mas sabe o que é isso? Treino, dedicação. Entendi. Pegar a oportunidade. E eu fui jogar basquete, na realidade, por causa a questão foi bem social e financeira. Eu tinha uma ajuda de custo. Você precisava. Eu tinha que me sustentar, eu já tinha que me virar com 14 anos de idade. O que eu ia fazer? Ia ficar chorando? Só se vira. A história da fome, não da questão da fome física, mas da fome de querer. É essa oportunidade que eu tenho. E vou lá e vou pegar e vou agarrar ela. Então você sai de São Paulo com 14 para 15 anos, né? Para ir para Piracicaba, para um lugar que você nem federada era, para aprender e tudo. E vai para Jundiaí depois, com, imagino, 15 para 16 anos. 16 para 16. Para se virar, para poder ganhar ali o troquinho, para poder se sustentar. E, pô, e um ano depois você está na seleção brasileira. E 3 anos depois, campeão mundial. Né? Então, 94, não é o título mundial? Sim, então, muito treino. Eu treinava 8 horas por dia. E eu não parei de estudar. 8 horas ali? 8 horas por dia. Eu entrava de manhã, quando eu cheguei em Piracicaba. Treinava de manhã com mini. Nós estamos falando de 12 anos de idade. Independente se é handball, dos coletivos. No mini, não é? São mais ou menos 11, 12 anos de idade. Sim. É a iniciação. Depois eu treinava com mirim. Depois o mini de manhã, individual. Depois eu fazia com a escolinha. Depois eu almoçava. Depois eu ia para casa. Descansava. 2 horas eu voltava para o ginásio, em Piracicaba. E treinava a tarde inteira. Aí saía 6 horas da tarde eu ia jantar. Aí depois eu ia pra escola, que era do lado de casa. Que eu tava fazendo já o primeiro ano de magistério. Então eu já tava mais ou menos adiantada, né? Porque eu tava com 15, 16 anos. E eu já tava no primeiro ano do ensino médio. Sim. Que naquela época não era 15, 16 anos. Eu já fazia magistério. Eu fui estudar à noite pra treinar. Eu estudei à noite. Eu fiz o ensino médio à noite. Ninguém acredita nisso. Caramba, porque eu treinei mais de 10 horas por dia. Mais ou menos quase 10 horas por dia. Mais de 10 anos da minha vida. 8 horas por dia, certeza. Entre o preventivo, o multidisciplinar, a questão do treinamento individual, que eu já fazia disso. De técnica individual. Técnica individual. Agora que estava muito na moda isso, eu já fazia isso. Sim, na década de 90. 30 anos atrás. 30 anos atrás, e depois o estudo, né? Que não podia parar. E aí o estudo hoje então, cara, você vê clubes dando oportunidade para um monte de atleta de faculdade, tudo, você vê atletas desperdiçando essas oportunidades. Enfim, eu tô muito perto do fim da carreira, vou encerrar a carreira no final do ano. E eu durante muito tempo não entendi a importância disso, e hoje eu entendo muito, e graças a Deus está tudo encaminhado na minha vida. Que bom. Mas é difícil o atleta hoje, sempre foi, eu acho, entender que vai acabar. Né? Que você vai morrer uma vez e depois vai morrer outra. Primeiro, quando você morre, é quando você para de jogar. Quando você deixa de fazer o que você dedicou 10 horas por dia durante não sei quantos anos da vida. Então, assim, é difícil para o jovem, principalmente, assim, estamos falando de 30 anos atrás, como você disse, você já ter esse start de saber, pô, vai acabar. Eu vou continuar meu estudo, mesmo treinando 10 horas por dia, mesmo tendo essa altura toda, mesmo em 3 anos dentro de um clube, eu ser convocado para a seleção, eu não posso parar o estudo. Então, pô, já começamos o papo com um mega exemplo aqui de que, pô, o estudo é fundamental na vida de qualquer um e do atleta, então, pelo amor de Deus. Mais ainda, porque uma coisa, eu falo para você, eu terminei o mestrado agora de psicologia do esporte, e uma coisa que a transição de carreira, você sabe, Bruno, até eu estava conversando com a minha orientadora, a Regina Brandão, que foi psicóloga. Sim, Regina Brandão, famosa Regina Brandão. Então, e um dos estudos que é muito tabu ainda do Brasil é a transição de carreira do atleta, né? Porque tem esse luto, como você disse. Sim. Você foi sortudo que você já está se preparando para esse luto. Independente se é um atleta de alto nível que vai para os Jogos Olímpicos, ou independente se é aquele atleta que vai jogar regionais. O luto, ele vai ser igual. É igual. Porque você dedicou você abdicou da sua vida
da sua juventude, da namoradinha, da festinha, do encontro com o primo. Muitas vezes você não conhece o seu primo, mas você conhece aquele companheiro, é mais seu primo de equipe do que o seu primo ou o seu irmão, praticamente. Eu convivo mais com os meninos da minha equipe do que com a minha esposa em casa, do que com a minha filha em casa. Mais tempo de vivência. Então, e esse luto, cortar esse cordão umbilical é difícil. E muitas vezes, da questão do estudo, que nós temos que pensar, e hoje tem que ter mais ênfase ainda, que não é fácil você se readaptar à vida e tudo isso. Por quê? Porque a transição de carreira ela pode ser positiva ou negativa. Se ela é positiva, como você já está se preparando, é uma coisa. Mesmo para mim, que eu comecei a me preparar, tudo, não foi bem assim positiva. A primeira vez que você sai de casa não tem um uniforme que você já deixa do lado para dormir, como que você faz? Você demora 100 anos para achar roupa para você vestir. Não só isso, aqueles seus amigos, a sua roda de amigos também. O que acontece? Você tá acostumado a falar, tipo, cada um tem a sua cultura. Tipo, handball, tá com handball, vôlei, o basquete, tá com basquete. Aí a sua roda de amigos, 70% não é de pessoas que não são do esporte ou de outra modalidade. Quando você vê, aquele vai treinar, aquele não tá com filho, aí se você se vê sozinho dentro de casa. Como é? É uma questão, se você não se preparar mentalmente, mas não falo só financeiramente. Muita gente fala, porque perdeu dinheiro, ele tá falido. Muitas vezes não é isso, não é questão de estar falido ou não. A pessoa, aqui no Brasil, muito acha que atleta olímpico ganha milhões, né? Uau! Nossa senhora, feminino, então, Aí, não, te ver no metrô. Eu ando muito de metrô, nós estamos em São Paulo. São Paulo é impossível você, muitas vezes, atravessar São Paulo para você honrar seus horários. E eu moro na região central, então você tem o metrô, é muito mais fácil. Aí, não, é porque tá falido, por isso que ela tá aqui. Então, são umas coisas que até esses comentários jacosos, ridículos da população, te afeta. Nossa, tá aposentado, parece que você morreu, que você tá amputado. Eu já senti isso mesmo quando eu voltei pro Brasil em 2014. Quando eu voltei para São Paulo, capital, que eu decidi morar em São Paulo, eu tava jogando no Paraná. Aí eu fui pra universidade, fui fazer a minha vida, fui trabalhar, fui ver a vida totalmente diferente. Eu não queria mais fazer LBF, até tinha nível e saúde ainda para jogar, porque eu não tenho lesões fortíssima, eu não tenho dor, apesar do meu tamanho, eu não tenho dor na coluna, não tenho problema de joelho, não tenho... Que inveja. É verdade. Invejinha pink, invejinha boa. Sim, entendo. E o que acontece? Isso as pessoas não entendem, elas acham que você é um atleta olímpico, que a sua vida só tá gira aquilo. Você se aposentou? Nossa, parece que você não serve mais pra nada. Não, principalmente feminino, cara. A mulher tem esse estigma. A questão no feminino, eu acho que é pior do que entre os homens, as mulheres, essa questão. Pra tudo. É um tabu. Nossa, ela parou. Então, nossa, eu não tenho filhos, né? Foi uma decisão minha. Eu quis minha carreira também fora do Brasil. Comecei a adiar, depois adiei. Mas essa questão. Nossa, fez um filho, parece que não vai voltar mais a jogar. Não. Aí vai engordar. A primeira coisa que fala, vai engordar. É um pensamento de 40, 50 anos atrás. Mas cara. Ainda persiste. Não, eu sei. E o que é pior, persiste, e às vezes é no comentarinho que não se fala mais nisso, não existe mais isso. Mas o comentário, a maneira de pensar, a maneira de colocar as coisas, tem isso. E a gente tá falando de expectativa de vida hoje no Brasil, aumentou. Antigamente, as pessoas morriam com 70 anos de idade, 80 anos. Hoje, a pessoa vive 95. Então, você parou de jogar com quantos anos? Eu parei em 2019, antes da pandemia, eu tava com... Você jogou até isso tudo? Eu era federada no Paraná. Você jogou LBF lá pelo... Não joguei LBF, eu jogava Campeonato Paranaense pelo NBPG. Até de 2014 que eu falei que eu não queria mais jogar LBF, eu não queria, porque eu queria viver uma vida. Aí eu tinha parado de jogar, porque o último ano que eu joguei LBF, eu escutei tanta coisa, sabe? Vou te falar, é uns tabu que tem aqui no Brasil, depois que você fica 15 anos rodando o mundo, você escuta cada coisa, sabe? Mas que tipo de coisa? Tipo, do treinador... Aí depois de pessoas que estão ali ao redor do time, aí tem vez de jogador. Cara, chega um momento que você fala assim, não, umas coisas que você fala assim, depois que você viveu tanta coisa, experiências no mundo. Eu cheguei e falei assim,
seguinte, eu vou largar essa vida. Eu quase queimei todas as quadras de basquete, todas as bolas. Depois eu dei um título de LBF. Você imagina, você sair de um título chorando porque você queria ir embora. Você eu nem tive, sabe? Não era de felicidade, de curtir o título. Não, de curtir o título, de tristeza, porque eu queria sair correndo de Recife. No dia que acabou o jogo no Esporte Recife, eu peguei a roupa, eu saí correndo, nem comemorei com o time. Eu saí correndo, falei, tô livre. Tô livre! Mas eu vi o quê, Lê? Eu vi, tipo, você tá velha que não consegue você não corre. Nossa senhora. 2013, não tô falando 97. Eu sempre tinha uma coisa, sabe? E depois o ambiente também, ó. Essa é a primeira vez que eu tô falando sobre essa situação. E, tipo, aí eu parei, aí voltei a jogar e me chamaram pra jogar Master. E Master, você sabe, é aquela coisa easygoing. Você vai, você joga, você vai também pro métier depois, como falou, o terceiro tempo, né? Como existe no rugby. Que é o mais importante. Que é o mais importante do jogo. Com certeza absoluta. Aí eu voltei a jogar, me fizeram um convite. Eu falei assim, olha, eu vou jogar no Paraná, e nem que eu tiver que pegar o ônibus São Paulo, Ponta Grossa, Transpenha, né? Fazer nem publicidade. Tinha vezes que o motorista já até me conhecia, né? Todo final de semana. Eu não ficava lá. Não ficava. Chegava de quinta para sexta, não ia para faculdade. Tinha vezes que dava para mim sair, não ir na aula, porque eu fiz a Unisantana. A Unisantana é a Universidade dos Atletas, então eles têm essa coisa bem flexível, que é importante falar que eles abraçam o atleta até hoje. Querem que o atleta realmente dão uma dignidade ao atleta, independente da modalidade. Porque hoje tem até e-games dentro da Unisantana. Eu tô ligado, tem tudo. Tem tudo lá. Aí o que acontece? Eu ia pra lá, jogava, treinava um treino, eles já sabiam também, com 37, 38 anos nas costas. Eu fazia o físico, eu sempre fiz, até hoje faço. Aí eu saía de lá e ia pro Paraná, jogava, voltava. Então eu conheço metade do Paraná assim. Que coisa boa, hein, meu? Tipo, horas, ir pra Foz de ônibus, 1.200 de ônibus, voltar. Mas foi nesse momento aí que você meio que, depois você falou, saiu do esporte lá, querendo, queimar as quadras, queimar a bola. Nesse momento, jogando no Campeonato Paranaense, você recuperou... Me deu prazer. É isso que eu ia falar. Você recuperou essa... Tipo, me reencontrei. Tanto que eu parei, tipo, foi um pouco por causa da pandemia. Eu já estava na pós-graduação no COB. Eu estava terminando a faculdade, a licenciatura, porque eu fiz bacharel e licenciatura. Aí eu virei... E eu estava já começando, que eu sou... Desde 2018, eu sou treinadora do feminino do Mackenzie, né? Da seleção feminina. E aí começou a vir começando a dar aula, essas coisas, trabalhando com criança. Eu falei assim, agora eu tenho que começar. E começou a transição, sabe? Que foi, te falo, gradativa. Eu fui me encontrando. Eu não queria fazer educação física. Eu não queria trabalhar com basquete. Eu nunca pensei, como foi a minha história, eu nunca pensei em jogar basquete, eu nunca pensei em ir para uma seleção brasileira, federação, e jogar do outro lado do mundo. Nunca pensei em nada. As coisas foram acontecendo. E as oportunidades vindo, e eu ia agarrando e abraçando, e com foco e objetivo para tentar alcançar o máximo. Que, como eu falo para meus alunos, não é a questão de você querer, não é ser arrogante. Você tem que querer o melhor para você. Tem gente que pode achar que é você arrogante, principalmente. Não. Vai lá e lute pro seu espaço. Eu acho que as oportunidades elas não vão aparecendo. Acho que você vai também criando elas. Né? Pelo que você está falando, assim, as questões de... Você sempre falou da história do estudo, assim, a oportunidade elas vão passando, mas na verdade eu acho que não é passando, você vai criando elas, entendeu? Você vai estando no lugar certo, na hora certa, porque você quer estar ali. Então, se você não treinar essas 10 horas lá no comecinho, a oportunidade de você ir para um outro clube não teria aparecido. Se você não tivesse treinado mais, a oportunidade para a seleção não teria aparecido. Então, você foi criando as oportunidades, né? Então, assim, aparece, né? Pode ser que uma ou outra, deu uma sorte de estar aqui, mas se você não tivesse feito o que você fez, treinado, estudado, se capacitado, ter vivido fora do país para melhorar o seu basquete, que seja, para ganhar mais dinheiro, que seja, as oportunidades que você teve, elas não teriam aparecido de jeito nenhum, entendeu? Então eu acho que você vai conquistando elas. Não sei se você concorda comigo. Sim, vai conquistando. Se você falando isso, agora eu pensando bem, é que nem quando eu cheguei na Europa. Eu cheguei em 2017, em 97 na Itália, e só tinha americana na minha posição, só pivô americano. Eu cheguei lá, tipo, como incógnita. Trouxeram, vai ser piada, um pivô brasileiro, tudo bem. Com quantos anos, Ale? 24. 24, muito jovem.
24 assim, e saí com 39. Eu fiquei 15 anos na Europa, eu tenho residência italiana, não ainda eu posso fazer meu passaporte. Eu nunca joguei como comunitária. Eu só joguei como estrangeira. Pô, isso é uma Então vitória, você né? O cara sabe queria mesmo você. Você sabe que até hoje estrangeiro no basquete feminino são só duas. Só dois extracomunitário. Então você imagina, eu não abri, eu não peguei passaporte de nenhum país para abrir brecha para trazer uma outra Queriam estrangeira. você mesmo estando como estrangeiro. Só pra galera entender, acho que todos os esportes são assim, né? Na Europa principalmente, você tem uma cota de extracomunitários. Então, tem a comunidade europeia, hoje está mais fácil, na sua época era mais difícil ainda. Mais difícil, Mais não difícil era como ainda, isso. Porque a mulher da Eslovênia, ela era Estrangeira. Era estrangeira. Então, tipo, todos os países em volta eram estrangeiros. Hoje ainda tá um pouco mais fácil, porque é a comunidade europeia. Então, Sim. o cara o espanhol, ele pode jogar na Alemanha. Alemanha, não sei, porque tem uma confusão política, não sei se tá, mas o espanhol pode jogar na Itália, pode jogar, né? Mas o espanhol pode, não, como no esporte pode, como o turco também Pode. é europeu. Então. O israelense também é europeu. Na questão geopolítica do esporte. Porque então o seu feito ele é mais grandioso ainda, né? Porque um clube europeu eu quero a brasileira, né, de 24 anos, e aí ficou lá 15 anos, até, né, a idade que você teve, eu quero ela como estrangeira na minha equipe. Poderia escolher, né, americana e tal, não sei o quê. Não, eu quero a Lê no meu time. Fiquei dos 24 aos 39. Meu último time foi na Turquia. Nossa senhora, Lê. Dos 24 ao 39. A história de ir pra Europa, você foi em 97, então foi 3 anos depois do título mundial e um depois da medalha olímpica, de prata, certo? Foi uma opção financeira, foi uma opção... não, quero viver coisas novas, experiências novas. Como é que era a realidade do basquetebol feminino no Brasil naquela época, mesmo com medalha, com título mundial, e como é que era a realidade do basquetebol feminino na Europa na época? Na realidade, eu fui por questão financeira, porque o time já tinha acabado. Tanto que, não sei se você sabe, a Janete jogou em 96 sem ter patrocínio no time dela. A Leila e a Janete, que estavam em Santander, não tinha patrocinador, né? Naquela época. Cara, o Brasil. Então, essas Brasil coisas. Não, continua a mesma coisa. Vamos falando coisa de 1990, não mudou nada. Se for falar de cenário independente, nós estamos falando de esporte olímpico, independente se é vôlei, basquete, ou handball, sim. atletismo também. Então, estamos todo mundo fala. Hoje o que salva muito atleta é a Bolsa Atleta. Sim. Naquela época não tinha Bolsa Atleta, gente. Não tinha Bolsa Atleta. Então, o que aconteceu? Eu tinha que sustentar 2 irmãos. Meus irmãos são mais novos do que eu. Eu tive que ser emancipada para tomar conta dos meus irmãos quando meu pai morreu. E aí... Caceta, meu. E não foi só por causa disso. É um detalhe, porque foi isso quem me deu cidadania. Tudo foi o basquete, se eu falar. Eu não tinha documento. Meu pai morreu, eu fiquei mais de 1 ano sem receber a pensão dele. Então, você fala de cidadania, o governo ajudou, INSS, perderam a carteira do meu pai dentro do INSS, cara. É uma piada. Como o cara assim, trabalhava registrado naquela época já. O Brasil, ele é diferente. Então, muito diferente, né? Muito exótico. Bastante. E nisso, eu tive que ser emancipada, porque a primeira seleção em 91, eu tive que ficar com 3, 4 dias no João Mendes para assinarem para deixar eu ir para a seleção brasileira. Não, minha primeira seleção foi a Olimpíada de Juventude de 91. Eu não podia sair do Brasil. Meu Deus do céu. Então, eu tive que ser emancipada. Aí, que aconteceu em 97? Não tinha... O meu time tinha acabado o patrocínio. Eu recebi uma proposta Onde que era? Santa Bárbara, Data Conto Santa Bárbara do Oeste, aqui no interior de São Paulo, entre Piracicaba e Americana. Aí eu já tinha propostas para ir para a Europa, mesmo quando em 93, antes do Mundial, queriam que eu fosse pro college, mas eu tinha que sustentar meus irmãos. Eu falei, eu vou ficar aqui no Brasil porque eu preciso ganhar pelo menos dinheiro. Esportivamente seria legal pra caramba, mas meu irmão, tem. Eu falei, muito fome, obrigado, né? Mas a fome bate. Continua ainda aqui no Brasil, né? Então, que ainda em atleta olímpico, porque tem gente aí que ainda tá passando perrengue e vai estar correndo para 2024. Exatamente. E nisso, no cenário, em 97, eu recebi uma proposta para ir para um time, não sabia nem como era a situação do time. Eu fui para Sicília, fui jogar em Messina, meu primeiro ano, e por causa de dinheiro, né? Eu tinha que receber, precisava sustentar a casa, trazer dinheiro para casa, tanto que foi quando eu consegui comprar minha casa mesmo. E eu fui mais a questão financeira. E eu queria também
E eu queria também jogar fora do Brasil. É uma experiência que eu sempre tive. Desde a primeira vez que eu fui para a Olimpíada da Juventude, que foi na Espanha, aquela curiosidade, porque eu sempre tive curiosidade de morar fora do Brasil, já desde criança, aquela coisa de... Eu gosto muito de história e geografia, então já era fascinado. Novas culturas, coisas diferentes. Coisas. Meus irmãos, na realidade, minha irmã já jogava basquete com 11 anos de idade. Ela nasceu em 78, a Renata. Com 11 anos, eu falei assim, eu pedi em Jundiaí pro Padre Divo, o Padre Olivo, né, e os treinadores, que é o Colégio Divino do Salvador, foi até a Paula, no começo de carreira, jogou no colégio, em Jundiaí, no Colégio Divino do Salvador. Então, imagina, várias jogadoras passaram lá. Infelizmente, acabou essa base de Jundiaí. Pedi que se a minha irmã pudesse jogar basquete. Até então, não sabia se ela gostava de basquete, nada. Tinha que ir, porque questão de fome. Ou vai. Não tem essa coisa de muita escolha. Quando você tem que sobreviver. A sobrevivência... Agarra, meu filho. Agarra a oportunidade. Então. E a questão foi essa. Ela estava jogando e o meu irmão tive que arrumar uma pessoa para cuidar dele, né? Ele tinha 14 anos de idade, o Adriano, 14 anos de idade, ficou aqui no Brasil, né? Não jogou basquete. Não, ele é meu irmão adotivo, ele tem 1,69, é totalmente diferente de mim. Entendi. Aí ele ficou e, nunca me deu trabalho, mesmo eu do outro lado do mundo, até fazer a maioridade. Nunca. Não, a pessoa não dormia em casa, ele sempre obedeceu, sempre foi responsável. Imagina, que bom. Um moleque de 14 anos morar sozinho numa casa. Não, e a galera fala, a gente tá falando de 97, não tinha celular pra ligar de vídeo, não tinha WhatsApp, não tinha... Era aqui, ó. E quanto que custava uma ligação? Da Itália pra cá? Acho que uns $5. Quando eu fui morar na Coreia em 2003, custava $10. 2002, eu coloquei no meu contrato 30 minutos. Não sou boba, tá vendo? Isso. 30 minutos de ligações para qualquer lugar do mundo por semana. Porque pro Brasil era $10. Eu também tinha meus amigos na Europa, eu queria falar com todo mundo. Tá certo, 30 minutinhos tava garantido. Racionava isso. Legal, boa. Então a semana eu tenho 30. Então é 3 pra você, 4 pra você, 2 pra você. Tinha listinha. Família, porra, que legal. Aí você disse que seu primeiro clube foi na Sicília, né, em 97. Foi tudo legal? Foi o que você pensava? Foi o que você imaginava? Não, muito perrengue, língua? Língua não foi um pouco difícil, né? Porque mesmo eu já falava um pouco de inglês, mas no sul da Itália quase ninguém, até hoje na Sicília, não fala inglês, né? Mais italiano. Eu fui aprendendo. Eu tive um namorado naquela época, ele falou assim, você quer aprender italiano? Porque nós comunicávamos um pouco em inglês. Desenho animado. E comics, eu tenho até revista em quadrinhos. Italiana. Em italiano, eu aprendi a falar italiano, falar, ler e escrever assim. Eu falo, ler e escrevo. Pelos comics, pelos quadrinhos. Sim, e também porque quando eu mudei de cidade, porque em 97 eu tava no time que era o último. Aí eu fui jogar no primeiro. Caralho. Em 98 eu tava na Pulcomense, morando no Lago de Como. Meu Deus do céu. Então a primeira temporada você deu um baile. Jogou pra caceta. Sim. Eu fui pra Europa, não estudava, não tinha EAD, que nem eu falo pros... Hoje não é fácil estudar. Hoje, pelo amor de Deus. Pega o celular e abre a aula aí. Aí, o que eu fazia? Treinava e ia pra academia. O que um atleta faz? Você vai ficar fazendo o quê? Eu visitava algumas cidades, tudo. Aí, dia de jogo, eu tinha que matar aquele... Só tinha americana que jogou no Japão, americana que era a seleção da minha posição, que foi seleção, tava na seleção italiana, na seleção... americana, ou uma que ganhou um título ali, outra que ganhou Euroliga. Aí no segundo ano eu já tava no primeiro time. Que aí eu jogava só Euroliga. Fomos pra Final Four, ficamos em segundo da Final Four. Você ganhou alguma Euroliga, não? Não. Fui para 7. Eu joguei 7 Euroligas, fui 2 Final Fours. Puta merda. Mas como isso. Animal, muito bom. Não tô sem aqui. Passaporte Mas ainda. Sem passaporte, como estrangeira. Bom pra cacete. Pena que assim, não teve um título. Mas, que feito é esse? Quantas brasileiras fizeram isso? Acho que isso. Sem passaporte? Só fui eu. Nenhuma. Sem passaporte nenhuma. Então, aí foi bem nessa situação. Aí eu fui pra Como. Aí eu fiquei 3 anos em Como. Aí no norte eu tive que fazer a carteira de motorista porque eu tinha visto de trabalho no passaporte de mais de 1 ano. Quando você tem visto de Schengen, você tem que ter quem é extracomunitário. Isso já em 98 me pegaram uma vez, saindo de Milão de carro, eu tinha carro, né?
Aí, o que aconteceu? A polícia me parou, eu tava sem quase que mandar embora. Só não mandaram porque viram que eu jogava basquete. Falou assim, o carro, vamos acompanhar você em casa, só que amanhã você tem que se inscrever numa autoescola. Me inscrevi numa autoescola, aí olha, já tinha autoescola de estrangeiro, porque tinha muito russo, leste europeu na Itália, né, naquela época. Me inscrevi na autoescola e eu fiz, então tinha carteira de italiana, que é europeia, e aquilo ali me auxiliou mais a entender a língua italiana e escrever. Então eu sou fluente em italiano 80%. Entendi. Por causa disso. E você, então foram esses 4 primeiros anos de Europa na Itália, certo? E aí depois você foi passear por onde? Eu fui para a Eslováquia. Eslováquia? Morei em Ružomberok, no meu primeiro país da Como chama? leste. Ružomberok, a cidade. Nossa Senhora. É 500 quilômetros de Bratislava. Tava praticamente... Ainda tinha fronteira com a Áustria. Não tinha a fronteira. Ficava 3, 4 horas na fronteira, até em vez para ir jogar Euroliga. Nossa Senhora. Para nós fazermos uma viagem para jogar Euroliga, vamos supor, na Rússia, na Turquia, onde fosse, para jogar na quarta, nós tínhamos que sair segunda, meio-dia, para jogar na quarta, às 8 da noite. Porque eu saía, dormia em Bratislava, às 5 horas da manhã passava com o ônibus, que tem que... Revistavam o ônibus com cachorro, tudo, na fronteira. E quando tava menos nevando, que você tem que sair do ônibus e esperar, que se o policial achava que tinha alguma coisa... Você sai para todo mundo. Desce do ônibus, vamos mandar o cachorro dentro. Eu já vi muita gente falando, não conversei com ninguém que tenha jogado Euroliga feminina de basquete, ou mesmo a masculina, mas quando se joga essas ligas europeias, grandes equipes que nessa que você atuou, quase não se treina, né? Tipo, é viagem, descansa, come e joga. Mas vídeo. A pré-temporada você vai correr eu aprendi a correr na montanha como? Você acha como? Tipo, a pré-temporada é fortíssima, aí depois, porque você joga muito, o masculino joga mais do que o feminino, mas dependendo da equipe, que nem eu joguei em Bourges, na França, o basquete feminino é muito bem estruturado. Você tinha a Euroliga, Campeonato Francês, a Copa da França. Então você jogava 3 vezes por semana. Você vai treinar como? Não existe. Então você tem que fazer manutenção. Os dias que tem treino, você tem que treinar, mas você tem que fazer muita técnica individual. O que vai te segurar é o físico, a técnica individual. Então, o trabalho é periodizado. Então, quais são as suas deficiências? Quais são as suas dificuldades? Até no preparo físico. Como eu tinha uma outra veterana acima de 30, então tinha treino que o preparador físico, o técnico e o fisiologista, essas aqui precisam dormir, senão elas não vão conseguir jogar 25 minutos. Tudo individualizado, bonitinho. Sim, e tudo. Eu tô falando de 2008, o povo tá falando, eu tô falando isso aqui agora no Brasil. Então tem isso. Isso que eu ia falar. Eu falo assim, tem coisa que eu olho assim, tem gente, não, por que eu olho assim e falo, não acredito. Eu fiz isso em 2000, 2008, que nem ter uma equipe, tipo, a pessoa ter um personal para treinar você. Eu mesmo, quando uma coisa que o europeu já te falava muito, você não pode ter, quando você tem um mês de férias, isso principalmente na categoria de base, porque você está no desenvolvimento, você não pode ter um mês de férias, que nem nós paramos em junho, em julho. Aí a pessoa, vamos supor, no basquete perde o molde da mão, porque a mão você tem que sentir a bola. Como que você faz? Aí a menina chega, a mão tá quadrada, nós falamos, a mão tá quadrada, não consegue dar um arremesso, ainda mais em fase de crescimento, ele não tem a noção corpórea, ela vai mudando conforme o tempo. E eu acho isso um cúmulo, porque você tá no meio do campeonato, você não pode ter um mês de férias. Você tem que ter uma semana, você vai ficar uma semana, você fica em letargo, dorme, come uma semana, mas depois você tem que começar a fazer alguma atividade. Aqui tem vez, quando você volta em agosto, você vê o atleta e fala, meu Deus, o que aconteceu? E aqui ainda tem as férias de final de ano. Você pega dezembro inteiro, festa de final de ano e tal, não sei o quê, volta aí janeiro as coisas não acontecem, fevereiro volta, parece que nunca pegou na bola, nunca jogou nada. Nunca... Até no handball acontece isso. Ainda mais no handball que você tem que dar aqui esses efeitos. Cheio das... Cara, você perde tudo. Mão de martelo. Não, handball... Pedrada. Tem uns grossos que faz isso. Eu não consigo, não. Eu sou mais delicado com handball, porque, pelo amor de Deus. Você jogou... Então, você falou Eslováquia e França também, você já citou. Eu joguei também na Romênia, joguei na Turquia, joguei na Rússia, em Kazan. Joguei na Rússia, em Kazan. Na Rússia, em Kazan? Sim. Pô, legal. E depois joguei... Espanha, em Valência e Salamanca.
E depois eu joguei na Coreia do Sul, né? Em Seul, 2 vezes. Eu fui a primeira brasileira que jogou no Campeonato Asiático. Tem agora a Damires, que já jogou lá também. Foram 2 brasileiras. Amei. Uma experiência única. É né? mesmo? Eu fui em 2002, que ninguém sabia notícia. Você viu a Copa do Mundo, então? Não vi, né? Eu treinava, morava em Seul. Aí que eu tipo, porque a cultura é diferente. Eles não estão errados, como nós não estamos certos. Cada um no seu quadrado, cada um tem a sua criação. E é uma coisa que o brasileiro ainda tem muito que entender, né? Que nós temos esse negócio de pré-conceito. Você não conhece a religião, você não conhece o que acontece naquele país, então você está na sua casa e muitas vezes agora na internet tem umas coisinhas que é muito ridícula. Você não conhece o contexto daquele lugar. Então, antes de você dar alguma palavra sobre aquilo, more, estuda a história daquele lugar e entenda, compreenda, porque as pessoas daquela região, mesmo até aqui no Brasil, elas agem daquele modo ou daquela maneira, ou têm aquele hábito, aquele costume. Aí depois talvez você possa dar sua opinião. Isso, porque não é todo mundo igual. Principalmente hoje. Então, eu não era receio, porque imagina uma mulher que vai pro outro lado do mundo, morar na Ásia, que não tinha nem carta direito, para chegar uma carta no Brasil quase 2 meses, né? E, uma sociedade totalmente diferente. Não fala língua, ninguém fala a sua língua. E eu tinha uma intérprete 24 horas comigo em inglês. Não foi muito... E no final dá tudo certo, sabe? Eu tinha muito medo. Não é questão de me atacar, não é questão de fazer treinado demais. Pô, você vai para um lugar... Você vai ver o outro brasileiro, você vai ver depois de não sei quanto tempo. Cara, desafio, Coreia do Sul, cara, eu sei lá se eu teria coragem. É coragem mesmo, é coragem do desconhecido, né? De ter coragem de enfrentar o desconhecido. Isso cara. mesmo. Coreia do Sul, cara, você falou, outra cultura, outro tudo. Tudo. A gente não tá falando de vai pra Europa, beleza, tem a barreira da língua, mas, pô, é o Ocidente, né? A gente fala de Oriente, cara, virar o mundo de cabeça para baixo, né? O que você foi viver lá. Então... E foi super legal. Eu gostei muito, tanto que eu voltei em 2006. Eu tenho amigas até hoje coreanas. Nós falamos um pouco no Instagram, tem vezes no WhatsApp, que agora ajudou muito, agora na pandemia. Agora, pelo amor de Deus, tudo mais fácil. Mas você jogou lá em 2002 e 2006, você voltou pra jogar também? Voltei. Fiquei 2 temporadas de verão lá. Porra, que legal. E depois dos Estados Unidos, né? Que eu joguei da NBA, que eu fui convidada pro Special Draft em 98, no Washington Mystics. E fiquei 98, 99 em Washington. Depois eu fui em 2000 para Indiana e 2001 no Seattle. Eu joguei no Seattle Storm. Aí depois... Nossa senhora, pode bater palma pra você? Não, que isso, me deixa vergonhado. Isso que a gente só falou de clube, né? Nem falamos dos feitos da seleção ainda. Calma, vamos chegar lá. 91, você falou que foi a sua primeira convocação para seleção de base? Seleção de base. Seleção Fiquei juvenil. 3 anos de seleção de base. Então, seleção de base, você já pulou da seleção de base e já foi pro Campeonato Mundial adulto, foi o primeiro em 94. 93 foi minha primeira convocação na seleção seleção adulta. brasileira adulta. E era um Mundial que havia até 20 anos naquela época, né? Não era sub-20, aí até 20 anos. O juvenil mundial. As idades eram diferentes, tá? Como que foi a participação de Aí vocês? eu fui pro Mundial Juvenil e mais sul-americano adulto e Copa América, que foi aqui no Ibirapuera, adulto também. Como que foi a participação nesse Mundial Juvenil de vocês? Nós ficamos em Quinto. Perdemos, de 2 pontos contra a Polônia para estar entre os top 4 do mundo. 2 pontos. Tava afinada na Margot Dider, que era uma jogadora de 2,14. Nossa senhora, cara. Foi minha amiga. 2,14. Ela já faleceu 2,14, cara. Meu Deus do céu, cara. E aí, depois desse Mundial, aí teve essas competições que você falou, inclusive Copa América no Brasil. Mundial de 94. Cara, eu tenho lembranças. Pô, eu tinha 11 anos. Né? Mas eu tenho algumas lembranças, sabe? De ver. Eu lembro muito do troféu, que era um negócio meio de vidro, não era? Parece um vaso. Parece um vaso. Eu tenho essas lembranças. Pô, assim, logicamente, Paulo e Hortência, né, eram quem apareciam muito naquela seleção, mas tinha uma galera, assim, coadjuvante, uma galera de suporte, né, pô, muito braba, assim, muito que levou ali também junto, deu um suporte muito grande para as duas. Vamos lembrar aí, Marta, eu lembro muito. Não, a Marta não tava, ela Marta não foi. Não tava no Mundial? Não, no Mundial não, todo mundo imagina, esse ano ela não tava, ela teve problemas. Jura? Tava afinada a Ruth.
Ruth, então talvez essa eu tenha que fazer confusão. Então, a afinada Ruth estava, que morreu agora em 2020 de Covid. Foi Covid? Putz, que triste. Nossa, eu fiquei em choque. Que triste. E depois estava eu, a Leila, os pivôs, na realidade, eram todos novatos. Eu, Leila, Cíntia Tuiô. E da Leila. Então, nós não tínhamos experiências ainda internacionais de grande porte. Aí estava já a Janete, que já tinha ido ao Mundial da Malásia, a Hortência e a Paula, que estava desde 76 na seleção. Nossa Senhora. Mas elas foram para a seleção adulta com 14 anos de idade. Não sei se você sabe, 14 e 15, né? Naquela época não existia categoria de base. Seleção, o que tem vai. Foi uma transição que o final do Valdir Pagan, que era treinador, levou as duas, né? E na realidade, esse Mundial... Acho que foi uma união de gerações, né? Nós tínhamos, se for pôr entre eu e a Hortência, nós somos quase 15 anos de diferença. Então são muita diferença para jogar um Mundial, diferença. Né, cara? É muita diferença. Então, mas tem os estudos acadêmicos que falam quando uma seleção olímpica, uma seleção para juntar talentos, principalmente isso acontece no feminino, dá quase 3 gerações. Do veterano, porque ele já vai estar amadurecido, ele já vai estar até o mais novo, né? Porque eu fui campeão mundial com 19, não tinha 20 ainda. Entendi. Eu tinha 20, não tinha 21 ainda. Eu sou de dezembro, eu fui campeão em junho. Entendi. Então você imagina, eu fui jogar contra as melhores da minha posição no mundo. Com 20 anos de idade. Sendo titular. Com 20 anos de idade, cara. Nem sabia o que estava acontecendo. Às vezes é bom. Sabe que é? Porque você tira aquele peso e fala, meu irmão, tô aqui, quem é? Você nem sabe nem quem é, às vezes, adversária. Vai dar esse negócio aqui que eu vou guardar ela, entendeu? Tipo, não tem nem, bota no bolso a menina e vambora. Então, às vezes é bom. Eu falo isso porque eu joguei a Olimpíada do Rio já com 33 anos e tinha uns moleques de 22, 23 comigo. Então eu fui o tiozão da galera. E eu assim, eu meio que ficava assim, cara, vamos jogar contra os caras e tal, não sei o que, vamos jogar contra a Alemanha. A gente venceu a Alemanha, que foi a única vitória do Brasil na história da Alemanha. A gente venceu nos Jogos Olímpicos dentro do Brasil. A Alemanha tinha sido campeã europeia. Sim. Então, assim, foi um negócio absurdo. E eu assim, falei, vamos jogar contra os caras da Alemanha. Meus moleque, quem que sabia. Filhão? Alemão, beleza, dá nada, vambora. Então, e vai e joga. Então, às vezes, é bom esse negócio também da juventude meio descompromissada, sabe? Treinava pra cacete tudo, mas na hora do jogo, vai, resolve. Ou, tipo assim, aconteceu comigo. Nossa, parabéns, você marcou muito bem essa jogadora. Mas que jogadora? Eu não vi. Quem que é? A menina... Quem que é? Quem que é? Mas quem é essa que você tá falando? Não, paciência. E aí, campeão mundial, título, absurdo, deu uma repercussão enorme no Brasil. Acredito que vocês tenham ficado ricas depois desse mundial. Nossa. Eu acho que rica mais de sabedoria, de experiência, de dinheiro. E tapinha nas costas, um monte, né? Porra, isso demais. Assim, de placa, né? Isso aí é fácil de dar. E aí vocês chegam nos Jogos Olímpicos de Atlanta, em 96, já com com certeza o peso de campeões mundiais. Sim. E aí todo mundo acha, o peso, vai sentir a pressão e tal. Cara, vocês jogam uma final olímpica. Não, o peso e a responsabilidade, né? Porque nós não queríamos fazer que nem acontece muito esse alto e baixo. Você é campeão mundial de um ano ou tá entre os top 4 do mundo, aí quando você vê, você vai pro 11º, 20º, que agora é Copa do Mundo, né? Já mudou muitas coisas. Então, nós sabíamos que nós tínhamos uma grande responsabilidade, que nós não queríamos dar vexame em Atlanta e que a Europa, os outros times, nos viam de uma outra forma. Antes viam como um patinho feio, aí depois começou mais respeito e aquela vontade de ganhar, né? Como o Brasil faz basquete e apareceu um monte de gente de 2 metros. Porque antes era só Paulo e Hortência. Tipo, era uma estatura mediana. E da onde surgiu essas meninas? Como fazem para treinar? Essa foi muitos anos a pergunta de vários treinadores. Tanto porque eu tive treinador quando eu fui jogar na Europa, que era um treinador das respectivas seleções dos países nos quais eu joguei. Então essa muitas vezes foi a pergunta. Ué, o
que tá acontecendo? Mas qual foi o segredo? Tipo, o Brasil ele fez um trabalho de base para captação de talento, de entender, fez isso? Antigamente tinha, né? Tanto que o Brasil, na década de 90, o segundo esporte brasileiro era o basquete e feminino. Porque se você olhar até no YouTube e ver Campeonato Brasileiro ou Campeonato Paulista, Jogos Abertos do Interior, tinha vez que tinha 5, 6 mil pessoas dentro do ginásio. Teve final dos Jogos Abertos. Essa foi épica. Depois do Mundial de 94, nós voltamos a Paula. Eu jogava com a Paula em Piracicaba, a Paula Adriana, que estava no Mundial. Aí a Hortência jogava em... Americano, não era? Não, a Hortência jogava na Ponte Preta, em Campinas. Ainda, Ponte Preta. Tava ela, a Tuyu, a Ellen, depois estava quem mais? A Rutão. Seleção meia-meio ali. Quase meia-meia a seleção. E aí um pedaço em Santo André. Aí nós vamos jogar os Jogos Abertos em Campinas. Então a torcida da Ponte Preta, tudo. E a pressão, tipo, vai ganhar, tem que ganhar, sei o que lá, papapá. Nós ganhamos no Taquaral, quando o Taquaral era aquela... Lembra quando a quadra era lá em cima? Eu não conheço. Você não chegou Eu não conheço Taquaral. É em Campinas. É em Campinas. Sabe por que o handball não jogava lá? Não jogava. Campinas não tem muita tradição no handball. A quadra era em cima, tipo essa mesa aqui. Então ela ficava em cima. Então tinha um vão. Que era um corredor que você tinha que descer para ir pro vestiário. Mudou quando o vôlei, agora é do vôlei, o Taquaral. Então eles rebaixaram a quadra, ela tá na altura do solo, na altura do parque. Ela era tipo um palco, assim. Um platô, era um platô. Aí acontece o quê? Nós ganhando, né? E a Karina argentina, que fez, era famosíssima aqui no Brasil. Ganhamos. Aí teve uma hora lá, teve briga o jogo inteiro, polícia no jogo. Hora que nós ganhamos, aí nós ganhamos. Sai correndo porque vem coisa da arquibancada. Puta merda. Cadeira, veio outro. Ônibus, nós tivemos que sair depois de 1h30 escoltado do ginásio. Tudo dentro do vestiário escondido. Sim, era loucura. Basquete era loucura. Você falou dos Jogos Abertos do Interior. Hoje em dia... Tem 2 gatos pindados. Infelizmente, né? Se perdeu. Um cachorro e um familiar. Era a história da Olimpíada Caipira, né? Pô, era um negócio... Eu, quando cheguei em São Paulo, eu joguei Jogos Abertos valendo, transmissão. Pô, era muito legal. Você jogou em São Bernardo? Então, era tipo, cara, metodista, era aquela coisa. Exatamente. São Parava Caetano. São Paulo pra assistir a metodista jogar São Caetano. Era Guarulhos. Muito legal. Guarulhos, era muito legal. Hoje. Eu fiquei sabendo se já teve Jogos Abertos. Foi em São Bernardo, inclusive, esse ano. Teve. Foi como assim teve? Os abertos, não, foi o regionais. Eu também fiquei sabendo. Regionais. Foi 2 dias. Foi 2 dias, agora, pouco. Falei, cara, como assim antigamente? E aí você citou bem. Pô, basquete. Cara, era um negócio absurdo. A galera jogava, pô, tinha muita gente de seleção. Era uma competição muito legal. Uma vitrine muito legal. Mesmo a seleção brasileira de basquete feminino, eu lembro a primeira vez que 93, nós fomos jogar no Ibirapuera. Lotado. Eu te falo, a semifinal Brasil e Cuba. Eu olhava assim, tipo, cara, o que tá acontecendo? Lotado em 93. Onde tá esse povo, né? Deve estar tudo no 97 celular, no Instagram. Também, 97 também, que nós fomos campeões da Copa América no Brasil. Foi a última seleção da PAU. Lotado. Putz, que legal. E aí vocês, só para seguir a linha do tempo, medalha de prata em Atlanta, certo? Derrota, assim, uma pena, mas, pô, é uma medalha olímpica, pelo amor de Deus, né? Segunda vez que o Brasil feminino estava indo para os Jogos Olímpicos. Exatamente. Brasileiro não... Sabe o que acontece aqui no Brasil? Em qualquer outro esporte. Agora estão dando mais valor. Se você não é vencedor, você não é nada. Você é um falido. Você é um falido. E não é assim. A Europa, depois do desmembramento, são 32 países. Você acha que uma Copa do Mundo, independente do esporte, é mais forte do que o europeu? Não. De jeito nenhum. Então, você já viu a glória quando eles chegam lá, estão numa Copa do Mundo? O país inteiro, independente de que país for, já está lá torcendo, porque sabe como é difícil. E nós, muitas vezes, se estamos no top 8 e quando chegamos no top 4, independente de ser campeão ou não, temos que dar valor, que é uma vitória. Porque não sabe quanto sacrifício, quanto suor, quanto você treinou, quanto você abdicou da sua vida e muitas vezes sem um apoio financeiro para estar lá. Então,
muitas pessoas que ficam assim, é falido, não ganhou, porque foi segundo. Tem que notar uma coisa, porque até pela nossa questão social, que não é que se apoia muito o esporte em si. Então, tá lá como segundo, foi um sonho para nós. Para mim, minha primeira... Eu tinha pesadelo antes, eu não queria ser cortado. Eu entrei na Vila Olímpica chorando, de emoção. De emoção, porque não queria... Depois que eu tomei discernimento que era ser seleção brasileira e eu tava indo para os Jogos Olímpicos, aí você começa a vem aquele espírito de olimpismo, aquela coisa que você quer chegar. Chorei. Não, aquilo ali você tá do lado dos seus ídolos, competindo de igual para igual. Não existe melhor coisa do mundo. Você tá com a nata do esporte mundial, de todos os esportes. Então é um negócio assim que não tem como você valorar, né? É inimaginável, assim. Só quem é atleta realmente pode viver isso, pode realmente dizer, putz, eu estava entre os melhores, competi entre os melhores e participei de uma final olímpica. Sou medalhista olímpica. Aliás, tem 2. Né, porque em Sydney o Brasil conquistou a medalha de bronze. Outro feito inédito dessa geração de vocês. Que a Paula e a Hortência foram até Atlanta. Sim. Né? E aí, muito se falou, né? E agora? Não sei o quê. Vocês vão na próxima Olimpíada, medalha de bronze. E aí eu vejo que o basquete feminino, eu vou te ser bem sincero, tá? Eu acompanho muito pouco o basquete feminino. Eu acho que você vê um movimento hoje, falando do basquete no Brasil, no masculino com a NBB, um negócio, sabe, que toma algumas proporções, né? Tentam fazer um negócio, porque é cultural do basquete, a história da NBA e não sei o quê, e aí tenta ter um desenho de LBF parecido, mas que não toma essa proporção que é a NBB. Por que você acha que não toma? Porque é o esporte feminino que ainda a gente sofre com muitas coisas de preconceito, de achar que o esporte feminino não merece, não tem a mesma relevância, ou não, porque a atenção dos dirigentes não é para o esporte feminino, é para o masculino. O que você acha que... Um todo. Primeiro é na questão de categoria de base. Muitas vezes, e a categoria de base hoje no Brasil, vamos falar do feminino, tá acontecendo também esse fenômeno no vôlei e no handball também, não sei como tá muito bem. No futebol tem mais meninas jogando do que no basquete, estou falando isso. Mas também para a captação de base tá difícil no basquete. Então, até porque o pai vai falar, para levar uma menina no treino, a acessibilidade, você não pode deixar uma menina de 10, 12 anos jogada aqui em São Paulo, ou mesmo em cidade do interior, porque muitos fenômenos de violência, as violências diferentes, tem diferentes locais e cidades, mas elas existem. Não vamos falar porque só São Paulo. Outra coisa, representatividade. A representatividade. Se aqui no Brasil, que não é a mesma coisa, a Rebeca, vamos falar de ginástica olímpica. A Rebeca andará de 2 medalhas olímpicas. Não era para ter um outdoor em cada esquina? Raíssa Leal. Então, você vê? Não. Parece que elas até... tem muita gente já esqueceu da fadinha, né? Então fica difícil. Porque até como imagem, a menina... Você tem que ter uma pessoa de inspiração. A menina tem mais do que o menino. Eu trabalho com categoria de base, com a iniciação. Eu vejo que os meninos, eles vão. Estão lá. Tá fervendo, estão lá. Em qualquer coisa. Se é coisa assim, tipo assim, ele viu que no futebol não deu certo, ele vai ferver em algum outro lugar, mas ele vai ferver. Ele vai cair, ele vai. Só se ele tá muito ali no celular, ou ele é muito sedentário. Mas qualquer canto ele vai cair. O exercício que você der, ele vai fazer, vai reclamar, mas vai fazer, porque ele vai fazer. Nossa, que legal. Não, você tem que ter mais um pouco de atenção, você tem que saber como lidar, até a questão psicológica, tudo. Não é que é a diferença. Então, o que acontece? A captação ficou difícil, a categoria de base, muita gente, é caro, as taxas federativas são caras, não sei no handball, estou falando no basquete, são caro. Caríssimo, não dá acesso. Quando o empresário quer ver números, se não passa muito na TV, se não tem um outdoor de uma atleta de expressão independente a modalidade, na mídia, você vai fazer o quê? Fica difícil, cara. Vamos falar até para o empresário. Então, tudo isso. Então, são coisas que tem que ser reformuladas, que nem todo mundo fala igualdade, nós estamos no Brasil, igualdade de gênero, acessibilidade. Eu não vejo nada disso, cara, porque você sai na calçada, acessibilidade. Não dá pra andar, um cadeirante não anda. Não é nem um cadeirante.
Um atleta que operou o joelho, que tá retornando a caminhar, até o médico fala, cuidado, não vai andar na calçada, não ande na rua. Não é a primeira coisa que o cara fala, ou você fez um tornozelo ou um quadril. A primeira coisa que o médico fala, cuidado. É verdade. Para caminhar em certos lugares é melhor você não ir, fique na tua casa ou carro. Você não pode caminhar. Então, são coisas que ficam difíceis. Então, nós temos que rever muitos conceitos no Brasil que já começam socioculturais, educacionais, para depois também falar sobre o esporte feminino. Quebrou muito tabu? Se quebraram muito tabu. Só que ainda nós temos muitas coisas para inserir na nossa sociedade. A representatividade, como te digo, fora a questão da gestão do esporte feminino, do esporte em si na categoria de base, que nós temos não só no esporte, como na cultura, na educação. Nós temos muitos talentos desperdiçados. Se você for em escola, você olha assim, como o menino chegou naquele raciocínio, como é que ele conseguiu fazer isso? Sim. Você não sabe, você vai pensar como ele aprendeu. Muitas vezes, e infelizmente a violência, o lado negativo tá captando essas mentes brilhantes, mirins. Isso então fica difícil. Quando nós não tiver mais uma força, uma questão social bem consolidada, nós podemos falar de esporte mais consolidado. Pô, puta que pariu, bater palma de novo, porque você foi muito a fundo nas coisas, né? É muito raso a gente falar, não, mas a gente não tem apoio. Mas o feminino tem apoio. Não, você foi lá atrás numa questão que é social, né? Que para entender o porquê que a NBB tem mais sucesso que a LBF. Então, é a captação, o masculino capta mais do que o feminino. A gente tem pouca representatividade das mulheres no esporte. A gente vê menos mulheres como ícones das modalidades para inspirar jovens atletas. Então, só um exemplo, a gente falou da Raíssa, da Fadinha. Logo que acabou a Olimpíada, medalhista, não sei o que, fenômeno. No meu condomínio, no meu prédio, tinha a assessoria esportiva, colocou o skate. Molecada, plá no skate. Passou 2, 3 meses, esvaziou, não sei o que, acabou, não tem mais. Tem uma pista de skate no meu condomínio e não tem ninguém praticando, fazendo. Então, é uma questão sobre isso, né? O brasileiro esquece rápido. As coisas também, da nossa cultura, tudo é muita velocidade. Esquece rápido. Por quê? Porque nós não temos esse culto ao ídolos. Tipo, a escola que a Fadinha foi, tipo repetir a história, colocar muitos atletas não sabem dos atletas passados. Você sabe uma curiosidade que quase ninguém sabe, e eu falo para meus alunos que é importante saber. Você sabe que a primeira partida de basquete, a primeira quadra de basquete no Brasil, quem trouxe o basquete aqui no Mackenzie da Maria Antônia? Não fazia ideia. Não fazia ideia. Isso é do esporte. Se fosse em outro país, todo mundo ia saber. A gente é um país sem memória, total sem memória. Então são coisas que tem que ser cultuadas. Que nem tem menina que, sabe, tipo, outro dia, tem pais que fazem isso. Outro dia eu tava com uma menina de 10 anos, foi muito legal. Tava ensinando os meninos o ritual do lance livre, né? Porque você tem que se arrumar, respirar, tudo influi, a biomecânica. Aí um virou e falou assim, eu sei como a Hortência fazer. Eu falei, não, a Hortência nada contra, mas como você sabe como a Hortência fazer? Aí eu falei, mostra. Ele fez igualzinho o gesto da Hortência. Ele tentou mostrar, ele demonstrou como era. Eu falei, quem te mostrou? Meu pai. Meu pai sempre me mostra os jogadores das antigas, como o Jordan fazia, não só o da NBA, mas os jogadores brasileiros. Tem menino que não sabe que o Brasil masculino foi bicampeão mundial na década de 50 e 60. Ale, você, campeão mundial, medalhista olímpica 2 vezes, jogou 15 anos na Europa em um monte de mega time. Tenho certeza que 80% dos seus alunos, a hora que chega, é a professora de basquete. Não é a Ale da seleção. Eles não sabem, são pouquíssimos. Aí depois que os pais descobrem. Aí eu uma vez estava num colégio, por questão de segurança. Menino, 8 anos de idade. Teacher, cadê a medalha? Não tem medalha, Fê. Teacher, não vamos jogar essa semana. Aí depois da aula ele veio triste. Teacher, é porque meu pai falou que você tem medalha olímpica. Eu gostaria de ver. Aí eu falei assim, vou conversar com o meu coordenador, porque aqui eu só também tem essa questão, né? Tem colégio que não gosta de apresentar, tem colégio que apresenta, entende? Às vezes, até o próprio coordenador do colégio não sabe. Às vezes o cara te contrata, professor de basquete. Ou por questão, sei lá,
Isso aí é independente, mas aí eu, tipo, quando eles sabem, eles vão procurar. Agora tem muitos alunos, eu tenho muitas alunas também que vão procurar quem sou eu. Aí eles chegam na aula: professor, eu vi que você fez aquela cesta daquele jeito. Eu tenho uns de 9, 10 anos. É legal. Aí, você pode ensinar? Eu falo, outro dia, tipo, tem vezes, eu não gosto de muito sala de aula, mas você tem que explicar a regra, explicar a história, o contexto, tudo social, cultural. Eu fomos pra sala de aula. Aí o menino olha pra mim assim: prof, o Ale, eles me chamam de Ale, até prefiro, porque... Aí ele falou assim: não, nós queremos assistir os seus highlights. Eu não quero assistir a história do basquete. Mas isso é legal, é muito legal, acho que é importante, é fundamental. A gente é um país com... quase não, a gente é um país sem memória esportiva nenhuma, né? A gente tem uma cultura enraizada demais do futebol, beleza, todo mundo lembra dos jogadores de futebol, isso aí você tem... Passar na esquina ali e perguntar qual que é o time do Corinthians de, sei lá, 72. O cara vai alguém na rua o cara vai dar. Vai. Alguma pessoa vai dar os 11 que sai jogando. Tudo. E, pô, se a gente sair ali com você, sabe quem é? Vai ter dificuldade em entender. E alguns lembram até, sabe? Então, não alguns, mas a gente tinha que, a Lê tinha que passar, todo mundo aqui, chegou aqui, o Manobri tinha que falar, putz, a Lê do basquete, tirar uma foto comigo. Como é em qualquer país da Europa, dos Estados Unidos, essa importância, sabe, de pessoas. Não é todo mundo, são pessoas como você, que fizeram uma história enorme dentro da seleção, dentro do esporte, como o basquete no Brasil, um esporte que é bicampeão mundial masculino, um esporte que é campeão mundial feminino, um esporte que tem medalha olímpica. Então, assim, a gente não tem isso, a gente precisa realmente ter um trabalho cultural desse nível para a gente poder melhorar um monte de coisas, até a própria LBF. Se a gente melhora um negócio desse, a gente melhora até a própria LBF, melhora o NBB, melhora outros esportes, melhora essa cultura esportiva, a gente precisa... Melhora o esporte olímpico, isso, né? Eu falo todas as modalidades, porque eu gosto de pensar, não penso só no basquete, eu gosto de pensar na família olímpica, porque nós temos muitas dificuldades no Brasil. Muitas vezes não tem quadra, muitas vezes o cara não tem a sapatilha que vai pra pista, ou ela não tem o tatame adequado, ou não tem o trampolim para saltar, ou aquele que a piscina tem dia que tem que andar dentro de um cubo, e tá tão gelada que o cara já não tem mais nem bate mais queixo que braço. Sim, então, são coisas tipo, são realidades, ou aquele muitas vezes que não tem aquele talento que está no final do Brasil, que o Brasil não é questão de classismo. Nós temos dimensões continentais e tem muita gente que não tem muitas oportunidades, né? Você imagina a gente gente tá fora dos grandes eixos. Imagina a gente com polos em todos os cantos do Brasil, captando pessoas, usando o esporte usando o esporte para mudança social, sabe? Eu sempre acreditei, sempre falei isso, que o esporte para mim é uma ferramenta social absurda. Se a gente investisse em esporte e, você está se mostrando, pelo menos para mim, né, não conhecer o trabalho que você faz hoje com seus alunos, enfim, de toda essa parte que você tem além do basquete, que você usou o basquete como uma ferramenta para adquirir ensinamento, para adquirir tanta coisa assim, te convidei aqui pra gente falar de basquete. E, sai daqui com uma aula social, uma aula de como entender o esporte lá na sua raiz, de como a gente tentar fazer melhorar o esporte lá na sua raiz. Então, assim, aula pra mim, tá? Obrigado. Obrigado que mesmo. Isso. O esporte é uma cidadania. Imagina quantos atletas olímpicos que saíram desde quando o Brasil começou a ir nos Jogos Olímpicos e até agora que nós estamos lutando por 2024, de condições sociais desfavoráveis, de escola pública, inúmeros. E que tinham uma situação, até não só também na questão, não estou falando em financeira, de problemática própria dele, que o esporte fez ele se transformar num bom cidadão. Então, é uma coisa que, na realidade, muitas, eu vejo até no contexto histórico, pode ter muita gente agora, mimimi, sei o que lá, papapá, mas o esporte mudou uma nação, como a educação mudou uma nação. É uma coisa que eu acredito muito no Brasil, mas para nós mudarmos essa violência social que está acontecendo agora, nós necessitamos muito da educação do esporte. Muito mais do que falar assim, porque tem que dar dinheiro, porque tem que construir mais presídio, Se nós queremos sermos conscientes e pensar naquilo que nós estamos errando como sociedade,
digo, não é só a parte da questão do que vem do público, privado, no todo, que todo mundo está no mesmo buraco. Nós estamos aqui, todo mundo... esse apoio e esse incentivo. O esporte ele resolve o problema social, ele resolve o problema de saúde, né? Porque, sim, né, vimos agora na Covid, cara. Exatamente. Então, assim, ele resolve muita coisa pra gente poder poupar em saúde pública, poupar em segurança, porque uma pessoa com oportunidade, com educação, com esporte, ela vai para outros meios. E aí, aquilo que você falou, a gente perde muitas pessoas talentosas pro lado negativo, pro lado ruim do negócio. Então, a gente, né, o esporte, ele muda vidas. Ele muda vidas. Eu, graças a Deus, e assim, sou um sortudo, porque eu vim de uma família que nunca me faltou nada e tudo. E mesmo assim o esporte mudou minha vida. Então, o esporte me deu oportunidades, criou oportunidades para mim. E eu conheço inúmeras pessoas que o esporte mudou a vida. É o caminho que a pessoa tem para seguir. E pela sua história que você contou aqui, foi o caminho que você tinha para seguir. Você agarrou essa oportunidade, meu amigo, e foi embora. E seguiu com ela. E isso é encantador. Isso é mágico no esporte para mim. Isso... Realmente o esporte, cada pessoa que senta aqui e conversa comigo sobre esporte, eu vejo, já sentei aqui com várias pessoas do esporte paralímpico, por exemplo, o cara falou aqui pra mim, o deficiente visual do esporte, cara, eu ia estar fazendo o que da minha vida? Eu ia estar em depressão, o esporte salvou a minha vida. Então, pô, são vários pequenos exemplos que a gente fala, imagina isso no macro, imagina isso enorme, todo mundo remando junto. Então o esporte, ele realmente, eu sou fã do que ele é capaz de fazer também. Eu mais do que fã, né? Minha vida gira até hoje dentro do esporte. Para quem não queria, não sabia nem que ia jogar, para quem nunca pensou que ia trabalhar com esporte, porque eu sou personal, eu ensino as pessoas a treinarem, principalmente agora que nós estamos falando da questão da qualidade de vida, né? E não gosta, e sabe, o médico já deu aquele ultimato, o último pedido final, ou vai, e fazer as pessoas mudarem o contexto, porque ela também não pode ir também obrigada, ela tem que ter um prazer, ela tem que achar alguma coisa que vai motivá-la, né? Então, para mim o esporte é mais do que uma vida. Você hoje é uma agente que mostra o caminho para a pessoa, né, o caminho da saúde. Então, aqui, ó, eu tô aqui para te ajudar e você mudar a sua vida. Ale, gostou do papo? Meio papo. Sério, de verdade? Pô, eu gostei demais. Juro pra você, eu vim aqui com a expectativa de falar de basquete. Cara, eu saio daqui com uma aula. De 24 segundos? Ou de 3x3? Não, eu sinceramente, saí daqui com uma aula de vida, assim, sabe? Eu acho que, porra, sua história, te conhecer como atleta, né? Sua história, o pouco que eu acompanho de basquete feminino, você é um ícone do basquete feminino. Mas, pô, conversando com você, pô, virei fãzaço. Obrigada. Tá bom? Espero que você tenha curtido. Vou deixar aqui no link da descrição todas as suas redes sociais, para quem quiser te seguir e tudo. Se você quiser deixar um recado aí pra galera, essa câmera é toda sua. Bom, primeiramente eu quero falar uma coisa. Não percam as oportunidades que apareçam na sua vida. Muitas vezes essas oportunidades elas vão vir em momentos difíceis, negativos. Então, persista, tenha foco, determinação, que esse dia cinza ele pode virar azul, mas depende também de você, não é só dos outros. E nunca desista dos seus sonhos, porque eu nunca desisti, ainda tenho um sonho ainda muito para cumprir, para realizar e para conquistar, tá? Então essa é a minha palavra. E amantes do esporte, continuem amando aquilo que vocês fazem. É duro, criançada, eu sei que muitas vezes vocês estão cansados dessa nova geração aí, ó. Imagina, um dia você pode estar lá também, como eu nunca pensei de estar, e estou ainda, tá? Boa, baita exemplo. Obrigado, Ale. Obrigado de coração pelo seu tempo, por trocar essa ideia aqui no Pod Esporte. Enriquecedor demais, tá bom? Obrigada. Valeu. Posso deixar minha rede social? Claro, eu vou deixar na descrição aqui, mas também, fala aí. Meu Instagram é Ale13Basket, me procure por lá. Esse é que eu mais uso, porque, pessoal, eu não sou muito de redes sociais, tá? Então, por favor. Você é da geração do dia a dia aqui, do tete a tete. Do tete a tete, cara a cara, e vamos lá. Boa, mas vou deixar aqui na descrição, tudo certinho, tá bom? E pra você que acompanha esse episódio do Pod Esporte, não esquece de se inscrever nos nossos canais, tá bom? Seguir ali lá também é importante. E seguir o Pod Esporte em todas as mídias que a gente tá. Tá bom? Espero que vocês tenham curtido esse papo. Pra mim foi maravilhoso, muito enriquecedor. Um abraço, até a próxima. Fui.